E aí, pessoal, Roger Machado, o ídolo do Grêmio, é o novo técnico do Inter. Vamos falar sobre isso. O que isso quer dizer? Como encarar uma situação como essa? Como entender também o funcionamento do futebol? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora eu quero falar da Flash Score, o meu site de estatísticas, o meu aplicativo de estatísticas. Ali você tem primeiro tudo em tempo real, tudo em tempo real. E você tem, durante o jogo, uma grande oportunidade de acompanhar o futebol de forma diferente. Veja, conheça Flash Score, o parceiro aqui do canal, que fala de estatísticas, que você vai curtir. Quer saber quantos passes errou, quantos passes acertou, o tempo de posse de bola durante o jogo? Baixa, é grátis. Na descrição do vídeo você baixa no seu celular o Flash Score, o meu aplicativo de estatísticas. Gente, Roger Machado, hoje pela manhã, deixou o Juventude e logo já se tinha ontem, o Meneghetti ontem no seu Instagram já havia colocado que o Roger tinha acertado. A gente sabia que fortemente existia um rumor de possibilidade e hoje pela manhã o Vaguinho, então, também na linha da informação do Meneghetti, deu a notícia da contratação de Roger Machado pelo Internacional. Roger, o Paixão e outros profissionais, então, vão treinar o Inter. Obviamente, em seguida disso, as redes sociais foram tomadas por essa discussão. Torcedores do Grêmio, muitos deles colocando o Roger numa linha de traição, e os do Internacional, de alguma forma, ainda ressabiados pelo fato do Roger ser muito vinculado ao Grêmio, foi atleta desde muito cedo, 17 anos, fez história como jogador no Grêmio, depois a sua grande tomada ou o crescimento como treinador também se deu dentro do Grêmio e óbvio que os torcedores acompanham. Preciso primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso aceitar toda e qualquer tipo de opinião, tá? E não existe a opinião do torcedor. Existe a opinião das pessoas em grupos. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, outros vão nem ligar, outros vão gostar. Eu quero aqui colocar essas discussões, informar também. Eu vi, por exemplo, há pouco, o Calef, o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, dar uma alfinetada no Roger. Eu recebi ligação de muitos dirigentes do Grêmio, ex-dirigentes, também nesta linha, falando que deixa de ser, inclusive com um movimento para tirar o Roger da calçada da fama do Grêmio, ele que está na calçada da fama do Grêmio, por treinar o Internacional. Primeiro, não é incomum isso, tá? Nós tivemos o Tinga, por exemplo, um jogador vinculado ao Grêmio, que nasceu dentro do Grêmio, depois se revelar colorado. O que não vai ser o caso do Roger, não é se revelar colorado, ele está indo para o segmento da sua profissão. Nós tivemos o Mauro Galvão saindo do Inter e indo para o Grêmio, campeão brasileiro nos dois, né? Imagina o tamanho disso, o Mauro Galvão, que era vinculado ao Internacional, vai para o Grêmio. Depois se soube, parece que tem relação afetiva com o Grêmio também. Então, isso não é incomum. Mas eu quero posicionar algumas situações envolvendo Roger Machado e esse sentimento. Primeiro, o advento da rede social nesse processo. Hoje, fica muito mais fácil a participação das pessoas na opinião. E a construção, muitas vezes, ela se dá pelo número de engajamento. E a gente sabe que esse engajamento, sobretudo em cima das discussões do ódio, ele é mais ferrenho. A gente está vendo isso, né? Os grandes engajamentos se dão exatamente nessa crise. Quando existe crise de tomada de decisão, de opinião, é assim que funciona todo esse caminho. Se eu pegar o Roger do ponto de vista profissional e analisar profissionalmente a tomada de decisão dele, ele sai de um salário de 120 mil reais, passa por um salário de 800 mil reais, 1 ano e meio de contrato. Não vou discutir, né? 1 mês do Roger no Inter é maior do que a multa rescisória do Roger com o Juventude. 1 mês. Então não vou discutir isso.
Sobre a relação com o Grêmio. Eu não acho que diretorias sejam definidoras por amar ou não o Grêmio. Eu, por exemplo, hoje eu não me dou com o presidente Guerra e nem com o Antônio Brum. E nenhuma pessoa no mundo vai fazer eu amar menos o Grêmio. Nenhuma pessoa. O Grêmio, para mim, é uma entidade. É quase é algo superior. Então não vai ser uma atitude de um dirigente ou do Renato que me xingou na coletiva, vai fazer eu amar menos o Grêmio e torcer menos pelo Grêmio. Eu digo isso porque o Grêmio maltratou o Roger na última passagem. O Roger foi demitido para a contratação do Renato, faltando 5 rodadas para acabar a Série B. 6 rodadas. E isso machuca. Machuca. Eu tenho certeza. Não justifica. Não justifica, como eu disse. Não justifica, mas machuca. Por outro lado, também é preciso dizer que existem muitos torcedores do Grêmio que gostam do Roger, mas muitos que não gostam. E que pediram, sim, sempre por Renato, em detrimento ao Roger. Existem as duas correntes. Talvez quem goste hoje esteja mais decepcionado, mas quem não gosta não tem motivo para estar decepcionado. E eu estou falando aqui do profissional Roger. Já a discussão do ponto de vista essa de paixão, de ética em relação à construção do passado, essa para mim é a mais complexa delas, porque será que a paixão por um clube de futebol nos profissionais do esporte obrigam eles ou determinam que eles não caminhem para outros lugares? Aí a gente vai citar 2 nomes especialmente. O nome do Renato e o nome do Filipão. Aí vai dizer o seguinte, esses nunca trabalhariam. Esses são milionários. Milionários. O Renato tem um contrato na linha com o Grêmio nos últimos 15 anos que tu pode transformar isso em milhões e milhões, mais de dezenas de milhões de reais. O Filipão, indiscutivelmente. Se tu tivesse a construção de uma carreira e dentro da construção dessa carreira tu tivesse que tomar posições pensando na tua família, pensando na estrutura do teu futuro, talvez fosse diferente. Eu não estou dizendo que o Renato treinaria o Inter, não. Eu estou dizendo que o Renato sequer precisou pensar nisso. Precisou correr esse risco. Assim como o Filipão sequer precisou correr esse risco. O ideal, por exemplo, para quem tem vínculos com os clubes, é que ele não precise passar pela necessidade de decidir entre a construção da sua carreira financeira em prol da sua paixão clubística. Isso é o ideal. Às vezes tu não pode. Então, e me parece que é o caso do Roger. Não estou dizendo que o Roger não tem dinheiro, eu só estou dizendo que é diferente. Então, diante disso, a gente precisa sempre pensar. A gente precisa colocar todos os pontos, pensar do ponto de vista do Inter, do Grêmio, do Roger, apesar do Grêmio não ter nada a ver com isso nesse momento, mas a gente precisa pensar. E, a partir daí, tentar criar um juízo mais baseado em discussões lógicas, mas, claro, deixando a emoção também aflorar e participar, porque o futebol é um esporte que mexe muito com a emoção, a gente está vendo isso nas redes sociais. César Cidade Dias, o que ele pensa sobre isso? Do ponto de vista esportivo, eu acho terrivelmente, eu estou muito triste. Porque o Roger é bom treinador, o Roger arruma time, o Roger é muito melhor do que a grande maioria dos treinadores, não dá para comparar o Roger com o Kudê, por exemplo. E o Roger vai ajeitar o time do Inter. Então, o César Cidade Dias, torcedor do Grêmio, está muito triste. O César Cidade Dias, amigo do Roger, não está tão triste, não. Porque, diante de todos os movimentos que aconteceram com ele nos últimos anos, o Roger não tinha outra opção. A opção do desafio profissional de um clube que não ganha há 200 anos, aquela rusga com o Grêmio. Eu acho que ele tomou uma posição que eu não posso condenar. Claro que tem aqui o meu sentimento de gremista que sempre, não quero ver o cara de vermelho. Mas eu não tenho esse direito como amigo dele.
Eu não tenho esse direito não como amigo dele. É um cara que, quando chegou a primeira oportunidade como treinador, ainda assistente técnico, eu era dirigente, fui eu que levei, conversei com ele lá no Barra Shopping e convidei ele para trabalhar no Grêmio. Então, pô, tem uma relação muito boa e tenho certeza que ele vai melhorar o Inter. E aí, como gremista, obviamente, eu fico muito triste porque o Grêmio não soube também entender o tamanho do profissional que ele, Grêmio, criou, né? Que ele, Grêmio, criou. O Grêmio fica nessa luta e acaba não criando. Agora nós vamos ter que ver o Roger no outro lado. Quero saber a opinião de vocês. E aí, Roger, qual é o... É muito mais do que uma enquete sim ou não, né? É uma opinião mesmo. Isso é que a gente precisa construir agora. Os pontos de vista para a gente entender mais ou menos a média. O torcedor do Grêmio, tenho certeza, está pensando muito. Eu vi muitos caras aqui na redação pensando e falando nisso. O que aconteceu? César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.